Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Disciplina. Estávamos dirigindo no meio de um tráfego intenso e então deixamos a rodovia principal e entramos em uma estrada resguardada. Ao sairmos do carro, seguimos por uma trilha que serpenteava por um bosque de palmeiras e ao longo de uma plantação de arroz verde que amadurecia. Como era encantador aquele longo campo curvo de arroz, margeado pelas altas palmeiras. Era um final de tarde fresco e a brisa corria entre as árvores de fartas folhagens. Inesperadamente, depois da curva, surgiu um lago. Ele era comprido, estreito e profundo, e de ambos os lados as palmeiras estavam tão próximas umas das outras que parecia impossível penetrar por ali. A brisa brincava com a água e havia murmúrios ao longo da praia. Alguns meninos tomavam banho, nus, desinibidos e livres. Seus corpos eram luzidios e lindos, bem torneados, esguios e flexíveis. Eles nadavam até o meio do lago e depois voltavam e começavam novamente. A trilha prosseguia para além de um povoado e no caminho de volta a lua cheia criava sombras intensas. Os meninos haviam partido. O luar estava sobre as águas e as palmeiras eram como colunas brancas na vaga escuridão. Ele viera de longe e estava ansioso para descobrir como dominar a mente. Disse que, deliberadamente, se retirara do mundo e estava vivendo de modo muito simples com alguns familiares, dedicando seu tempo à conquista da mente. Ele praticara certa disciplina por vários anos, mas sua mente ainda não estava sob controle. Ela estava sempre pronta para vaguear, como um animal preso a uma guia. Ele havia se submetido à fome, mas isso não ajudou. Ele fez experiências com a alimentação. Isso ajudara um pouco, mas nunca houve paz alguma. Sua mente estava eternamente expelindo imagens, evocando cenas passadas, sensações e incidentes, ou pensava em como estaria quieta amanhã. Mas o amanhã não chegava nunca, e o processo todo tornava-se quase um pesadelo. Em raríssimas ocasiões, a mente ficava quieta, mas a quietude logo tornava-se uma lembrança, algo do passado. O que é dominado deve ser conquistado repetidamente. A repressão é uma forma de dominação, como o são a substituição e a sublimação. Desejar conquistar é dar origem a mais conflito. Por que você deseja conquistar, acalmar a mente? Sempre tive interesse nos assuntos religiosos. Estudei várias religiões, e todas dizem que, para conhecer Deus, a mente deve estar quieta, silenciosa. Desde que posso me lembrar, sempre quis encontrar Deus, a beleza difusa do mundo, a beleza da plantação de arroz e do povoado poeirento. Eu tinha uma carreira muito promissora. Viajei para fora do país e todo esse tipo de coisa. Mas, certa manhã, simplesmente saí de repente para encontrar aquela quietude. Ouvi o que você disse sobre isso no outro dia. Então vim. Para encontrar Deus, você tenta dominar a mente. Mas a tranquilidade da mente é o caminho para Deus? A tranquilidade é a moeda que abrirá os portões do céu? Você quer comprar seu caminho para Deus, para a verdade ou para o nome que quiser dar. Você pode comprar o eterno pela virtude, pela renúncia, pela mortificação? Achamos que, se fizermos certas coisas, praticarmos a virtude, buscarmos a castidade, retirarmos-nos do mundo, poderemos conseguir medir o incomensurável. Assim,
Isso é apenas uma troca, não é? Sua virtude é o meio para um fim. Mas a disciplina é necessária para frear a mente. Do contrário, não há paz. Eu apenas não a disciplinei o suficiente. É minha culpa, não culpa da disciplina. A disciplina é um meio para um fim, mas o fim é o desconhecido. A verdade é o desconhecido. Ela não pode ser conhecida. Se ela for conhecida, não será a verdade. Se você puder medir o incomensurável, então ele não o será. Nossa medida é a palavra, e a palavra não é real. A disciplina é o meio, mas o meio e o fim não são duas coisas distintas, são? Certamente, o fim e o meio são iguais. O meio é o fim, o único fim. Não há objetivo separado do meio. A violência como o meio para a paz é somente a perpetuação da violência. O meio é tudo o que importa, não o fim. O fim é determinado pelo meio. O fim não está separado, afastado do meio. Ouvirei e tentarei entender o que você está dizendo. Quando não entender, perguntarei. Você usa a disciplina, o controle, como um meio para obter tranquilidade, não é? Disciplina subentende conformidade a um padrão. Você controla para ser isso ou aquilo. A disciplina não é, pela própria natureza, violência. Pode lhe dar prazer disciplinar-se, mas não é esse próprio prazer uma forma de resistência que somente gera mais conflito? A prática da disciplina não é o cultivo da defesa, e o que é defendido é sempre atacado. A disciplina não subentende a repressão do que é para alcançar um fim desejado? Repressão, substituição e sublimação somente aumentam o esforço e geram mais conflito. Você pode ter sucesso em reprimir uma doença, mas ela continuará a aparecer em diferentes formas até ser erradicada. A disciplina é a repressão, a dominação do que é. A disciplina é uma forma de violência. Então, por meio de um meio errado, esperamos obter o fim certo. Como é possível haver o livre, a verdade, por meio da resistência? A liberdade está no início, não no fim. O objetivo é o primeiro passo, o meio é o fim. O primeiro passo deve ser livre, não o último. Disciplina subentende compulsão, sutil ou brutal, de fora ou autoimposta. E onde há compulsão, há medo. Medo, compulsão, são usados como um meio para um fim, o fim sendo o amor. É possível existir amor pelo medo? Amor é quando não existe o medo, em qualquer nível. Mas, sem algum tipo de compulsão, algum tipo de conformidade, como a mente pode funcionar? A própria atividade da mente é uma barreira para o entendimento. Você nunca percebeu que só há entendimento quando a mente, sob o aspecto do pensamento, não está funcionando? O entendimento vem com o fim do processo do pensamento, no intervalo entre dois pensamentos. Você diz que a mente deve estar quieta, mas deseja que ela funcione. Se conseguirmos ser simples na observação atenta, poderemos entender. Mas nossa abordagem é tão complexa que impede o entendimento. Certamente, não estamos interessados na disciplina, no controle, na repressão, na resistência, mas no processo e no fim do próprio pensamento. O que queremos dizer quando falamos que a mente vagueia? Apenas que o pensamento é incessantemente seduzido de uma atração a outra, de uma associação a outra, e está em constante agitação. É possível para o pensamento chegar ao fim? É esse exatamente meu problema. Quero acabar com o pensamento,
Agora consigo ver a futilidade da disciplina. Realmente vejo a falsidade, a tolice disso, e não quero mais seguir essa linha. Mas como posso acabar com o pensamento? Mais uma vez, ouça sem preconceitos, sem interpor quaisquer conclusões, tanto as suas quanto as de outros. Ouça para entender, e não apenas para refutar ou aceitar. Você pergunta como pode acabar com o pensamento. Ora, você, o pensador, é uma entidade separada de seus pensamentos? Você é inteiramente diferente de seus pensamentos? Você não é seus próprios pensamentos? O pensamento pode colocar o pensador em um nível muito alto e dar um nome a ele, separá-lo de si mesmo, mas o pensador ainda estará dentro do processo do pensamento, não é? Só existe pensamento, e o pensamento cria o pensador. O pensamento dá forma ao pensador, como uma entidade permanente e separada. O pensamento vê a si mesmo como impermanente, em constante fluxo. Então ele gera o pensador como uma entidade permanente, separada e diferente dele mesmo. Portanto, o pensador atua sobre o pensamento. O pensador diz: devo acabar com o pensamento, mas só existe o processo de pensar. Não há pensador separado do pensamento. A experienciação dessa verdade é vital. Não é uma simples repetição de frases. Só existem os pensamentos, e não um pensador que pensa os pensamentos. Mas como surgiu o pensamento originalmente? Por meio de percepção, contato, sensação, desejo e identificação. Eu quero, eu não quero, e assim por diante. Isso é bastante simples, não é? Nosso problema é como o pensamento pode acabar. Qualquer forma de compulsão, consciente ou inconsciente, é completamente fútil, pois subentende um controlador, alguém que disciplina. E essa entidade, como vemos, não existe. A disciplina é um processo de reprovação, comparação ou justificação. E quando claramente se percebe que não há uma entidade separada como o pensador, aquele que disciplina, então existem apenas pensamentos, o processo de pensar. Pensar é a resposta da memória, da experiência, do passado. Isso novamente deve ser percebido, não no nível verbal, mas é preciso haver uma experienciação disso. Portanto, só há observação atenta, passiva, em que o pensador não existe, uma conscientização em que o pensamento está de todo ausente. A mente, a totalidade da experiência, a consciência que está sempre no passado, só está quieta quando não está se projetando. E essa projeção é o desejo de vir a ser. A mente só está vazia quando o pensamento não existe. O pensamento não pode acabar, a não ser pela observação atenta e passiva de cada pensamento. Nessa conscientização não há vigia nem sensor. Sem o sensor, só há experienciação. Na experienciação não há experienciador nem experienciado. O experienciado é o pensamento, que dá origem ao pensador. Apenas quando a mente está experienciando, existe quietude, o silêncio que não é criado, construído, e somente nessa tranquilidade o real pode tomar forma. A realidade não pertence ao tempo e não é mensurável.